E aí pessoal, sou Bruno Pascoal, estamos em mais um canal do gráfico. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer margem de segurança e a sangria para um folder de duas dobras, para você saber quais são as devidas medidas e como que você deve projetar ele. Eu estou me referindo àqueles folders que uma dobra vem para dentro e a outra para cima, tá pessoal? O que acontece? Eu vou usar o tamanho 21 por 30 só para poder exemplificar. Mas a regra vai ser a mesma para qualquer outro tamanho. O nosso 21 vai ser aqui na nossa altura e o nosso 30 vai ser aqui na nossa largura. Vamos pensar assim, se fosse os 30 redondo, a gente teria 10 centímetros aqui, 10 aqui, 10 aqui, totalizando os nossos 30 centímetros, certo? Só que se ele dobra para dentro e todas as medidas são iguais, ele vai encavalar e com isso essa parte interna pode acabar amassando. Não é o que a gente quer. O que a gráfica às vezes acaba fazendo? Ela acaba reduzindo 2 milímetros no corte. Só que se o seu projeto já foi feito bem exato, então as coisas já estão, por exemplo, a 3 milímetros do corte, ou você se esqueceu e deixou 2 milímetros no texto do corte, o que vai acontecer a hora que a gráfica cortar essa diferença para poder dobrar sem encavalar? Ela vai cortar o seu texto. Então por isso, a hora que você vai projetar o seu trabalho, vai fazer o seu folder, você já deveria fazer ele com a medida correta e com as margens corretas, tá? Então vamos lá, lembrando, tendo isso em mente, vamos pensar assim, se a gráfica já vai reduzir esses 2 milímetros para evitar esse tipo de problema, então eu já devo montar ele menor. Se ele era para ser 21 por 30, ele não vai poder ser. Ó, aqui teríamos 10, 10 e 10. Essa última dobra aqui, essa última parte que fica para dentro, a gente faz 2 milímetros menor. Lembrando que eu estou usando o tamanho 21 por 30, só que é só para exemplificar, tá? E eu vou trabalhar com milímetros, então ao invés de colocar simplesmente 30, eu vou colocar 300. Legal. Então o que a gente vai fazer? Se a gente dividisse os nossos 300 por 3, que são os números de partes do folder, teríamos 100 milímetros, ou seja, os 10 centímetros. Só que não é o que a gente vai fazer. A gente vai tirar 2 milímetros. Então vamos pensar assim, eu teria os meus 300 milímetros. Se eu vou tirar 2 milímetros, eu vou tirar aqui, ó, 2, eu tenho 298. Então, cada parte que ficar para dentro, ela tem que ser 2 milímetros menor. Ou seja, nesse caso a gente só tem uma parte aqui que vai ficar para dentro, ela é a única que vai ser 2 milímetros menor. Então, o nosso trabalho, ao invés de ser 300 milímetros na largura, ele vai ser 298. Esse é o maior detalhe. A nossa altura permanece a mesma. Mas e aí, Bruno? Um lado a gente vai ter os nossos 100 milímetros, o outro a gente vai ter 100 milímetros e esse último aqui a gente vai ter 2 milímetros a menos. Se você estiver confuso, usa a calculadora para não ter problema. Se cada um teria 100 e esse daqui na verdade vai ter 2 a menos, a gente pega os nossos 100, tira 2, esse lado vai ter 98 milímetros. Então a gente já sabe que o nosso folder vai ter 298 milímetros na largura. Cada parte, essa e essa, serão iguais, vão ter 100 milímetros e essa 98. Eu sei que está parecendo meio repetitivo, pessoal, mas é para fixar, tá? E para as pessoas entenderem. Então vamos criar aqui o nosso arquivo novo. Legal, a gente está aqui, já estou trabalhando em milímetros. A minha largura está aqui, então eu vou colocar aqueles 298 que eu havia falado. Na minha altura eu vou colocar os meus 21 e legal. Aqui na minha sangria eu vou colocar os meus 3 milímetros. 3 milímetros é o mínimo, tá pessoal? Ou se vocês quiserem trabalhar com 5, mas com 3 a gráfica já consegue trabalhar. Lembrando aqui a gente vai trabalhar em CMYK porque é impresso. Aqui na resolução coloquem alto 300 dpi, tá? E de cara é isso que a gente precisa. Vamos dar Create. Bom, aqui a gente está com o nosso arquivo criado. Eu vou usar minha linha guia para poder fazer as marcas, fazer as demarcações. Então eu vou apertar Ctrl R para aparecer minha régua. Se a sua já estiver aparecendo, não precisa. Estão vendo que ela apareceu aqui na lateral? Mas a minha não estava. Então, repetindo, Ctrl R de rato para poder aparecer ou sumir as linhas guias. Feito isso, a gente vai agora puxar uma linha guia para cá. E a gente vai delimitar. O que a gente precisa saber? Essa arte que eu estou mexendo é a frente ou o verso do meu folder? Porque, por exemplo, eu estou com o meu folder aqui. Vamos imaginar que essa é a frente. A frente, vocês vão ter que ficar com ela virada para o rosto de vocês, tá, pessoal? Se você estiver usando o boneco. E onde que vai estar a área onde vai ficar geralmente a logo, a frente do folder? Ela vai estar do meu lado direito. Ela é a área que vai ter o tamanho normal. Então, vocês podem colocar aqui no final do seu trabalho. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar a nossa linha guia, a gente vai vir aqui no nosso eixo Y, estão vendo que ela está dando os 298 milímetros? Ou seja, ela está no final do tamanho da arte.
basta a gente colocar menos 100 milímetros. O que aconteceu? Ela vai deslocar esse tamanho. Por que eu coloquei 100 milímetros? Prestem atenção nisso. É a medida. É simplesmente essa medida. Então ela se deslocou para o espaço que eu preciso. Isso daqui é o tamanho da frente do folder. Legal, vou copiar essa linha guia. Vou dar Ctrl Shift Alt V para ela colar na mesma posição. Viram que ela colou aqui? Eu vou voltar. O que eu vou fazer agora? Seleciono a linha guia. Eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu quero essa parte do meio aqui, ó. Eu quero que essa parte que também tem 100 milímetros. Então, com ela selecionada, eu vou dar menos 100. Pronto, eu tenho minha segunda parte. Essa daqui eu nem preciso, simplesmente encosto aqui. Vocês podem ver que se eu selecionar, ó, ela vai me dar a medida. Aqui tá dando número quebrado, 97 pontos, mas seria o nosso 98. Você pode verificar, ó, é porque aqui não colou 100%. Coloca um 0, pronto. Se eu selecionar, ele deu os meus 98 milímetros. Aqui tem que dar 100. E se eu colocar outra linha guia aqui no final, posso até digitar direto a medida da arte. Coloco aqui 298, ela vai cair no final. Coloca aqui, ó, 100 milímetros também. Estão vendo? Então a gente já delimitou o tamanho. Agora o que a gente vai delimitar? A nossa margem de segurança. Para fazer isso, a gente vai pegar a nossa ferramenta aqui de retângulo. A gente cria um retângulo aqui com qualquer tamanho. Clica aqui para ele ficar com contorno e a gente vai digitar a medida que a gente tem. Vamos pegar nossa calculadora de novo? Porque, por exemplo, ó, primeiro vamos colocar o tamanho do folder. Você vai vir aqui na sua largura, a gente vai colocar os 298, que é o tamanho do nosso folder. E aqui a gente vai colocar a altura, que é o nosso 21. Bacana. Vamos centralizar isso aqui. Para centralizar, o que a gente vai fazer? A gente vai vir em Windows, Align, abrir essa telinha aqui. Se a sua já tiver aí, não precisa, tá, pessoal? Vim até aqui. Legal, organizei tudo agora. O que eu vou fazer? A gente pega aqui a nossa ferramenta do Align, que vai ser para alinhar. Você usa com a ferramenta de seleção, move ela aqui mais ou menos. Se você clicar aqui, ó, ele vai ter aonde que você quer que ele seja alinhado. Que ele seja alinhado a algo selecionado ou que ele seja alinhado ao seu artboard, que é o tamanho da sua arte. Você vai alinhar ao seu artboard, tá? Então aí você clica aqui. Ele centralizou na horizontal e você clica aqui, ele alinhou na vertical. Bacana, então tá alinhado. E agora a gente vai simplesmente reduzir o tamanho da nossa arte. Mas quanto que a gente vai reduzir? A gente vai reduzir 5 milímetros para cada lado. Ah, Bruno, mas você falou que até dá para fazer com 3. Vamos fazer com 5, você não deixa, fica esteticamente até melhor porque o texto não fica tão perto. 3 milímetros é pouca coisa, se você for ver. Mas em último caso, se por algum motivo você for trabalhar com 3 milímetros, você até pode, só contanto que você já monte o folder no tamanho que vai ficar. Porque lembra que eu falei? Se você deixar 3 milímetros e a gráfica precisar cortar um pouco mais, seu texto vai ficar 1 milímetro do corte. Pelo simples ou não, monta 5 milímetros de distância do corte, mesmo com as medidas corretas. Então a gente vai fazer isso. A gente pega aqui, se você tiver dificuldade por causa do tamanho do folder, for número quebrado, vamos colocar, ó, na nossa altura. Quanto que a gente tem? A gente tem 21. Eu vou tirar 5 milímetros para cada lado, ou seja, eu vou tirar 10 milímetros. Eu vou ficar com 20 milímetros na altura. Então a gente vai vir aqui na nossa arte, onde está o nosso 21 aqui, e a gente vai reduzir para 20. Legal. Inclusive ele já ficou centralizado. E a gente vai fazer a mesma coisa na nossa largura. Vamos vir aqui, eu tenho 298, eu vou tirar 10 milímetros, que são 5 para cada lado, ou seja, eu vou diminuir 5 milímetros da esquerda, 5 da direita. Lembrando, isso é a margem de segurança, isso não é o tamanho da arte, tá, pessoal? Já me perguntaram isso em outros vídeos, então vão deixar o meu folder com 1 centímetro a menos? Não, não é. Mas se você tem dúvidas, se você quer entender mais sobre margem de segurança Sangria, também vou deixar um link aí na descrição, onde eu explico, eu tenho um vídeo só explicando o que é e para que serve margem de segurança Sangria. Legal, então agora eu vou tirar aqui meus 10 milímetros, 288. Então é essa medida que eu vou colocar aqui na minha largura, 288. Como podem ver, isso vai delimitar minha margem de segurança Sangria. E o que a gente vai fazer? A gente vai converter essa arte, essa área que a gente criou, na verdade, que a gente vai converter ela em linha guia e isso vai se tornar nossa margem de segurança. Quem trabalha com InDesign vai ver que vai ficar bem parecido agora. Clica com o botão direito do mouse. Cliquem aqui, ó, em Make Guides. Clicando em Make Guides, ela se tornou uma linha guia. Aí o que você pode fazer? Você seleciona ela,
e bloqueia. Então você pode clicar aqui com o botão direito do mouse, Lock Guides, pronto. Ela não vai se mexer, inclusive as outras também não vão, e você tem todas as suas margens de segurança delimitadas. Então sangrem o que for preciso da sua arte, e o que vocês não querem que seja cortado, não deixem passar dessa área aqui. Então aí aqui você pode deixar pintado, textos, tudo dentro dessa área que está nessa linha guia. O que vocês não querem que seja estragado, que seja cortado fora, vocês não deixam. Como podem ver aqui, ó, eu vou ter 100 mm, que é o meu tamanho normal. Essa parte de trás é que não vai sofrer variação na lateral, só vai sofrer na altura, né? E todas essas outras duas, consequentemente, elas vão ser menores na nossa área, porque elas vão ter 5 mm a menos. Essa vai ter 5 mm a menos e essa vai ter 7 a menos, que são os dois que a gente tirou e mais os 5 aqui da margem de segurança. Mas confie em mim, se vocês fizerem dessa maneira, seguindo esse padrão, vocês não vão ter problema. Só que um detalhe, lembrem-se, a gente estava olhando com a frente do nosso folder, ou seja, onde fica logo seria a nossa frente, aqui seria onde fica endereço, rodapé, telefone, essas coisas. Essa parte está virada para frente, ou seja, virada para o rosto de vocês enquanto vocês estão montando essa arte, certo? Só que agora vamos pensar como a gente vai trabalhar com o nosso verso. Por quê? Se você tá com ela virada para frente, ó, imagina que isso daqui tá virado para o rosto de vocês. A nossa menor tá aqui, certo? A hora que vocês virarem para o outro lado, ó, ela tava aqui. Ela vai vir para o outro lado. Então, quando você montar o folder, vai ficar diferente. Então, por exemplo, eu, Bruno, agora ela tá na minha frente, tá virada de frente para mim. Minhas páginas de tamanho normal estão aqui do meu lado direito. Minha página de tamanho menor tá aqui do meu lado esquerdo, que seria essa aqui. Essa é minha página com a menor medida. Só que agora eu vou criar a arte do outro lado. Vocês vão fazer todo o processo igual de novo, em questão de tamanho, em questão da margem de segurança, só que a posição da linha guia é diferente. Vocês vão virar a parte interna do folder para frente de vocês, para vocês olharem, e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu só colocar meu bonequinho aqui embaixo. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou desbloquear aqui minhas linhas guias, mas vamos imaginar que vocês criaram um novo arquivo. Na verdade, vamos criar um novo arquivo e ele seria o equivalente à nossa parte interna. Então tá aqui, 298 mm, que é a nossa medida, 21, certinho, 3 mm de sangria, ok. Criamos o nosso arquivo. O que a gente vai fazer? Você pode começar fazendo direto a margem de segurança, não tem problema, tá, pessoal? Isso não é uma regra. Então a gente vem aqui, 298 na largura, 21 na altura. Vamos alinhar. E agora a gente vai diminuir o tamanho, ou seja, 288, que é o tamanho que vai ficar a nossa margem, 20, legal. Vamos converter isso em linha guia, clica com o botão direito do mouse, Make Guides, temos aqui a nossa margem de segurança. E agora, vou abrir aqui minha régua de novo, deixar colado aqui. Com a minha régua, eu vou puxar ela aqui e eu já vou colocar ela direto nas medidas que eu quero. Essa daqui, por exemplo, eu vou desabilitar aqui um Lock Guide, senão eu não vou conseguir mexer, tá, pessoal? Depois vocês bloqueiam de novo. Então aqui eu vou pegar minha linha guia. Essa eu vou deixar no meu ponto 0, então eu venho aqui no meu X, 0. Essa daqui, lembrando, agora que eu tô com a parte interna virada de frente para mim, eu vou estar com a minha menor aqui do meu lado direito. Então as minhas páginas do lado esquerdo vão ter exatamente os 100 mm. Então venho aqui, 100 mm, copio essa linha, Ctrl Shift Alt V para ela cair em cima na mesma posição, mais 100 mm. Se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente puxar aqui e ir fazendo soma. E aqui eu tenho 100. Se depois eu vou ter mais 100, eu posso vir aqui direto no meu X e colocar os 200 mm. Ela vai cair na posição certa. E aqui é onde vai ficar a minha menor. Então eu posso vir e jogar direto o tamanho do meu folder, 298. Porque você já fez toda a conta para saber quais vão ser os tamanhos, tá, pessoal? Então se eu selecionar aqui, vai estar marcando aqui os meus 98 mm. Se eu selecionar aqui, vai estar marcando 100. E aqui 100. Então isso é outra coisa que às vezes as pessoas fazem errado. Elas, é só eu colocar o lado menor de um lado e aí eu diagramo tudo lá dentro. Aí quando ela faz isso, vamos supor, para a parte interna e vai fazer a externa não vai bater com a interna e vice-versa. Então vamos supor, eu vou fazer com cores diferentes só para matar isso aqui e as pessoas poderem entender. Eu vou colocar algumas cores aqui bem nada a ver, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Legal, montei aqui, então tudo que for vermelho são com o mesmo tamanho, tudo que for verde é que for menor, certo?
Vou agrupar aqui. Então vamos lá. Tô com a parte interna virada pra mim. Eu vou virar ela pra vocês, tá? Mas ó, tá aqui ó. Igual, igual. Essa é a diferentona. Você virou pro seu rosto, vai estar igual eu tô vendo aqui. Agora, eu vou pegar isso, só para vocês entenderem, vamos supor que tivesse essas tarjas para dividir frente e verso, que elas tivessem que bater, e vou colar na que é equivalente à minha parte externa. Ctrl Shift Alt V. Viram que não tá batendo com a linha guia? Por que não tá batendo com a linha guia? É que ela, na verdade, ela copiou aqui com a outra linha guia. Deixa eu bloquear ela aqui. Ok, Guides. Copiei. Pronto, tirei aqui. Estão vendo que ela não bate? Por que que ela não bate? Porque na hora que você dá o tombo assim do papel, ela vai ficar diferente. Então isso é uma coisa que vocês têm que se atentar. Se vocês vão montar no Illustrator, por exemplo, vocês vão ter que pegar e ter esse trabalho. Fazer um artboard para frente, um artboard para o verso e seguir essa regra para as margens de segurança. A parte que vai ficar para dentro, sempre 2 milímetros menor. Bacana? É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se isso te ajudou, dá um like, compartilha, se inscreve, dá aquela força pro canal, indica para mais 3 amigos. Se cada um de vocês indicar, o canal vai crescer cada dia mais. Quem sabe eu não consigo trazer mais vídeos aí semanais. É claro, se vocês tiverem sugestões de vídeo, coloquem logo abaixo aí nos comentários. Isso ajuda muito para ter conteúdo aqui pro canal, inclusive para eu saber o que vocês mais querem ver aqui. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falou! Thank you.